A Agricultura BR muda de tema agora para falar a respeito de mercado. E olha, nós temos algumas situações que são todas climáticas. Nos Estados Unidos, né, de uma maneira mais branda ou localizada, nós tivemos algumas inundações no estado de Illinois, também tivemos em Nebraska, se eu não estou enganado, tivemos fortes temporais na Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires hoje à tarde deve trazer uma correção sobre as estimativas que vinha apresentando até então de 50 milhões de toneladas para a Argentina. Tudo isso ocorre frente aos fatores, né, que nós já tínhamos estabelecido, como a guerra comercial, o acordo de 90 dias entre Estados Unidos e China. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com Aaron Edwards, que fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, comentando esse mercado de soja. Aaron, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Boi. E começo te perguntando a respeito dessas questões climáticas, que pode trazer uma redução, principalmente na Argentina. Pelo que eu vi dos mapas, Estados Unidos é um fator mais localizado, mas a Argentina pode trazer ali uma queda, mas não é uma queda tão elevada assim, né? Atingiu ali a província de Buenos Aires. Como é que o mercado está reagindo frente a esses fatores? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, mercado de soja em alta e milho também, né, em tendência de alta. Então, essa é a notícia boa. Como é a reação do mercado em alta. Agora vamos colocar isso em proporções, né? A verdade é que a soja da Argentina compete com a soja brasileira e tem muita soja ainda no Brasil, mas estoques cada vez menores. Então, uma quebra na Argentina vai criar um espaço de demanda para a soja brasileira, o que é bom. E talvez trazer algumas oportunidades também domesticamente para produtores, por exemplo, do Paraguai, que exportam para a Argentina. A nível de Chicago, a notícia maior, a Argentina impacta, a notícia maior é a incerteza sobre a safra norte-americana, porque, como você falou, nós não sabemos o número dessa redução na Argentina, deve ser um pouco menor, mas o quão grave vai ser essa redução. E se a safra for cheia nos Estados Unidos, provavelmente vai amenizar esse impacto. Se tiver crise nos Estados Unidos, independente do número dessa redução, a gente tem chance de maiores altas. Aaron, eu vou fazer para você duas perguntas, porque aqui no Brasil nós tivemos na última quinta-feira, exatamente há uma semana, uma identificação de um foco de gripe aviária. Na sexta-feira, pela madrugada, isso já tinha sido divulgado pelo Ministério da Agricultura. Então, eu vou fazer uma pergunta, porque os Estados Unidos já convive com esse fator já há alguns anos, né, que é o primeiro foco identificado em um aviário comercial. Aqui no país, as primeiras reações é de que isso traria uma pressão sobre o preço da carne de frango, faz sentido. Talvez na carne bovina, mais difícil, porque a gente já está num ciclo de pouca oferta de bois para abate, mas que isso afetaria milho, principalmente, e farelo de soja. Milho lá na sexta-feira a gente teve uma queda, segunda também, já terça já não foi bem assim. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Quais foram os impactos para milho e soja? E qual que é a sua expectativa aqui no Brasil? Muito bom. Então, a primeira coisa que é importante falar é que gripe aviária ou qualquer outra situação que impacta negativamente a demanda tem um efeito negativo sobre preço, né? Então, isso é importante só ressaltar. E nós, que nem você falou, nós vimos essa pressão nos Estados Unidos, nós vimos a pressão sobre o milho com a divulgação da gripe aviária, mas no Brasil, isso não me preocupa muito pelo seguinte fato: se o Brasil chega com um milho no meio do ano que é barato, não vai faltar demanda pelo milho brasileiro. Aquele mercado mais eufórico que a gente tinha em fevereiro e março era medo de faltar milho. O que eu antecipo que vai acontecer? Se falta demanda interna no Brasil, o Brasil vai ser obrigado a aceitar o preço de exportação, mas não vai faltar demanda. O milho brasileiro é competitivo e, que nem você falou antes na chamada, a guerra comercial é 90 dias. Depois disso, vai ser bem na chegada do milho safrinha em muitas praças. Pode ser que tenha uma intensificação novamente da guerra comercial, qualquer fator. Então, a demanda por milho do Brasil não me preocupa. O que talvez vai limitar vai ser essa busca. Se tem forte demanda de exportação, o mercado doméstico precisa pagar o que for necessário
para não deixar esse milho sair do país. E se a gente tem menos demanda do mercado doméstico, pode ser que os preços sejam mais balizados pelo mercado de exportação. Mas em todos esses cenários, para mim, está cedo para definir o rumo do preço do milho e por hoje a demanda por milho não me assusta no médio a longo prazo. Falando de meses para o Brasil ou do outro lado da safrinha, a demanda por milho não me assusta. Aaron, mais cedo, um telespectador aqui no canal do Boi, ele mandava uma dúvida, e a dúvida dele, ele estava opinando, inclusive, a respeito de como que o mercado aqui no Brasil deve reagir nas próximas semanas, pensando no dólar, pensando também em soja Chicago, né, e prêmio no Porto. Ele acredita, e eu concordo com ele em parte, de que a gente deve ver novas oportunidades importantes de vendas de soja aqui no Brasil por conta de especulação, principalmente com safra norte-americana. Esse cenário é possível para esse próximo período em curto prazo, Aaron? Com certeza é possível. Em todos os aspectos, né? A gente pode ter um câmbio melhorando, com a situação da Argentina até mais, pode ter um prêmio melhorando, e com o risco climático nos Estados Unidos e um pouco da Argentina, a gente pode ter Chicago melhorando. A grande questão para mim, então, é possível que a gente tenha uma recuperação do preço da soja no curto prazo? Sim, eu acho que é bem possível. O importante sobre todos esses mercados é reconhecer quando provavelmente vão ser as melhores tendências desses mercados. Então, risco climático, muito possivelmente, vai ser uma excelente oportunidade para Chicago. O premium, se valorizar, provavelmente é só o começo dessa valorização, porque assim que a gente passa aquela barrigada da safra e começa a sair do outro lado, o momento exato é menos definido, mas costuma ser por volta agora do meio do ano, o prêmio costuma ser forte por muito tempo. Então, prêmio valorizando por ainda várias vezes não seria surpreendente. E o câmbio, no meio do ano tem muita exportação de soja, então a gente acaba tendo muita entrada de divisa e o índice dólar também ficou pressionado. Então, se o índice dólar voltar a ganhar força e parar de entrar tanto dólar para o Brasil, a tendência do câmbio vai ser esse fortalecimento. Ou subir, né? Mais próximo dos 6.